chamavam hospitais. Foi exatamente isso que Paulo experimentou quando não era bem um hospital, mas era o mesmo princípio. Ele havia estado em Filipos, onde foi preso e açoitado, depois foi para Tessalônica, de onde saiu perseguido. De Tessalônica foi para Bereia, onde ele também precisou sair corrido, e ele foi parar em Atenas. Em Atenas nós lemos aquele discurso de Paulo no Areópago e imaginamos que ele estava fazendo uma pregação para um público que estava atento ao que ele estava falando, mas não foi bem assim. O Areópago era o concílio da cidade que poderia condenar Paulo à prisão ou à morte por causa da pregação dele. Portanto, não era um momento muito agradável, era um momento de extrema pressão. E ao sair de Atenas, ele chegou em Corinto e ele escreve: em fraqueza, temor e tremor. E lá em Corinto ele foi acolhido por Priscila e Áquila, que estenderam a hospitalidade para Paulo, para cuidarem de Paulo, que havia chegado em Corinto tão desgastado fisicamente e emocionalmente. Paulo descobriu que eles eram judeus, trabalhavam na mesma profissão de fazer tendas, e Áquila havia morado em Roma e havia saído de Roma nos tempos da fome que ocorreu quando Cláudio era o imperador. Então aí nós vemos o princípio da hospitalidade, porque Jesus afirmou que a hospitalidade é um dos pré-requisitos para a entrada no reino. O sermão de Jesus em Mateus 25, nós lemos ali que Jesus iria separar os bodes das ovelhas. E quando Jesus chama alguns para o lado direito, Jesus disse assim: porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, era estrangeiro e me hospedastes e me acolhestes. Portanto, Jesus coloca a hospitalidade como um critério para a entrada no reino. E não é aquela hospitalidade programada, porque essas pessoas perguntam para Jesus: quando foi que tivemos assim? E Jesus disse: todas as vezes em que vocês receberam um pequenino em meu nome, vocês fizeram isso a mim. Essas pessoas tinham essa atitude natural de acolher o estrangeiro, de acolher o outro. Fazia parte da vida delas. E por essa razão Jesus as acolhe, as chama para o reino. E no Novo Testamento se tornou tão forte que o autor aos Hebreus, ao falar sobre a hospitalidade, ele diz que alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Tivemos isso em Abraão, outro que acolheu anjo, Gideão, Manoá, o pai de Sansão, e temos esses relatos no Antigo Testamento, e o autor aos Hebreus faz menção a esses relatos, lembrando as pessoas do valor da hospitalidade, que se tornou uma característica muito forte dos beduínos, e não somente dos beduínos, mas de todos os povos nômades em quaisquer partes do mundo. Esse é um dos princípios mais caros e mais profundos da cultura do povo nômade, que é a hospitalidade, o cuidado do estrangeiro. Então foi muito interessante, viemos aqui e ouvimos um pouco dessa cultura que nos remonta aos tempos bíblicos.